Olá, gente querida, decidi fazer esse vídeo para incentivar você que não teve a oportunidade de participar no primeiro encontro sobre o nosso curso de finanças, para que você possa vir participar dos outros 3 encontros. Esta série será de 4 encontros. O primeiro aconteceu na quinta-feira passada e amanhã nós temos o segundo encontro. Não pretendo gravar as outras 3 palestras, mas vou gravar esta primeira para que você tenha a oportunidade, se você perdeu quinta-feira passada, você poder se atualizar com o tema e assim dar seguimento no encontro de amanhã. Mas eu gostaria de pedir para você que você pudesse vir amanhã nesse encontro e nos próximos 3 encontros, então, porque o conteúdo de fato é muito importante. Então, o conteúdo que eu tenho a passar aqui é um pouquinho longo. Quero incentivar você a permanecer até o final do vídeo, porque é uma mensagem relevante para a sua vida financeira, para a sua vida familiar, porque o financeiro vai impactar em todas as áreas da sua vida. No primeiro encontro, o tema que nós trabalhamos foi: para você ganhar, você precisa ter uma atitude diferente. Então contamos uma pequena história para ilustrar, dizendo: os gregos antigamente tinham uma competição em que o atleta corria com uma tocha na mão. E não bastava ele chegar em primeiro lugar, ele precisava chegar em primeiro lugar com a tocha acesa. Na vida financeira muitas vezes acontece assim. A gente estuda, a gente segue uma carreira e a gente chega no topo da carreira, um grande sucesso na área financeira, mas quando olha para trás, chegou no topo do sucesso sozinho. Na caminhada competitiva, se perdeu a família, se perdeu amigos, se perdeu o relacionamento social, se perdeu a fé, ou seja, se empobreceu para poder ter bens financeiros. E quando a Bíblia trata de finanças, ela trata no sentido de nós termos uma prosperidade em todas as áreas da vida. Ou seja, você vai chegar no topo da sua carreira, mas você vai chegar com a tocha acesa, você vai chegar prosperando em todas as áreas da sua vida. E Deus tem nos dado princípios básicos e elementares para que possamos de fato prosperar em todas as áreas da vida. Nós somos filhos e filhas do Rei e nós estamos aqui para viver como os príncipes e princesas, não é para sermos escravizados pelas finanças ou pelo sistema econômico vigente em nossa pátria. E se a gente não viver em conformidade com os princípios eternos que Deus colocou, de uma ou de outra forma, nós vamos pagar um preço muito alto, porque alguma área da nossa vida nós não vamos prosperar e não vamos alcançar a felicidade, a realização como nós gostaríamos. A diferença para chegarmos no fim do mês ou não chegarmos não tem tanto a ver com o tanto que nós ganhamos, mas tem sim a ver com o quanto nós gastamos. Não existe outro meio, é preciso aprender a economizar. O segredo para o sucesso ou o fracasso econômico não tem tanto a ver com o quanto a gente ganha, mas sim com o quanto a gente gasta. Você vai conhecer e vai se lembrar. Tem pessoas que ganham aí em torno de 10, 15 mil reais e estão endividados. E tem pessoas que ganham aí em torno de um salário mínimo ou mais um pouquinho e mesmo assim consegue guardar uns trocos na poupança. Então o segredo não está no quanto ganha, mas sim no quanto gasta. E aqui nós chegamos ao centro da nossa meditação de hoje, uma atitude diferente. Aquilo que nós fazemos com o nosso dinheiro reflete externamente como nós somos internamente. Os princípios e valores que nós temos aqui dentro nos ajudam a tomar decisões do que fazer com o nosso dinheiro aqui fora.
Então, se nós respeitamos os princípios eternos de Deus, nós temos uma vida organizada financeiramente. Quando nós desrespeitamos aqui dentro aqueles princípios eternos do Senhor, nós também começamos a ficar com uma vida desorganizada aqui fora. O dinheiro pode mostrar quem de fato nós somos espiritualmente. E o primeiro princípio espiritual, então, que nós devemos aprender é ter paciência. O comércio vai dizer que você deve comprar agora e parcelar em 250 vezes, pagando juros. Você não precisa ter paciência e esperar. Mas o primeiro princípio que a Bíblia nos ensina é ter paciência. Digamos, se você vai comprar algo parcelado e todo mês, dia 10, você vai pagar R$ 130 numa parcela. E claro, ali dentro estão os juros embutidos. Por que você não conseguiria guardar R$ 130 todo mês para no final de um certo período comprar o produto à vista sem pagar juros? Então aqui entra o segundo princípio espiritual. Primeiro nós aprendemos a paciência, mas também precisamos ter domínio próprio para poder ter a disciplina de guardar o recurso a cada mês. Se a gente pagaria o boleto a cada mês, a gente também tem condições de guardar o dinheiro a cada mês sem pagar juros. Tem gente que só trabalha para pagar dívidas, mas o problema não é a dívida. Se você analisar os princípios que acabei de te dizer, você vai perceber que o problema de fato é espiritual. É preciso trabalhar a espiritualidade interna para se organizar as finanças externas. Enquanto permanecer o problema espiritual interno, a vida econômica não poderá ser organizada. É preciso mudar os padrões internos, é preciso uma nova atitude. Não dá para continuar fazendo as mesmas coisas e desejar resultados diferentes. Se você percebe na sua vida que não está funcionando as suas finanças como você vem fazendo, então permita-se, nesse momento, ter algumas atitudes internas mudadas para que você, com novas atitudes, colha novos frutos e melhores frutos. A Bíblia nos ensina que ser vem antes do fazer. O que eu sou internamente, eu faço externamente. Se eu tenho princípios e valores que são eternos em obediência ao Senhor, eu consigo colocar ordem no mundo ao meu redor, ao meu exterior. Se eu tenho a vida interior bagunçada, o meu mundo exterior também não terá ordem. Naquele primeiro encontro, eu contei uma história do cidadão que comprou a casa própria, a casa dos seus sonhos, e nos primeiros dias ele percebeu uma pequena rachadura no gesso da parede da sua casa. Então ele chamou o gesseiro para poder consertar aquela pequena rachadura. Foi cobrado um valor caríssimo, mas ficou pronta. Dias depois tinha umas 7, 8 rachaduras na parede. Foi chamado o gesseiro mais uma vez. Desta vez ele praticamente não cobrou o valor da sua mão de obra, mas deixou pronta. E mais uns dias passados, a parede estava toda rachada. O dono da casa decidiu: eu vou chamar um outro gesseiro para resolver o problema. Então aquele segundo gesseiro, quando entrou na casa, percebendo o estrago na parede, subiu no sótão, deu uma olhada, desceu no porão e ao voltar disse: eu não posso consertar a tua parede. Mas como assim? Você não pode consertar a parede da minha casa? Disse o dono. E o gesseiro então disse: o problema está na fundação da sua casa que está mexendo. Você precisa consertar a base, a fundação, para estabilizar, e então sim a sua parede vai permanecer boa. Assim também é com a nossa vida financeira. Você pode correr para pagar conta, trabalhar mais, em 2 turnos, 3 trabalhos, mas se você não resolver o problema da base,
fundamental. Você vai viver a vida inteira para pagar dívidas e nunca sairá do sufoco. Então, nesse momento, você é chamado a fazer uma reflexão interna dos valores e princípios, tratar a sua espiritualidade para que você possa prosperar financeiramente e, consequentemente, em todas as outras áreas da sua vida. Então, rapidamente, eu ainda quero passar para você alguns princípios. Primeiro, você se acha dono dos seus bens ou você se vê como um administrador? A Bíblia vai dizer que Deus é o Criador dos céus e da terra, tudo que nele existe, as coisas visíveis e invisíveis. E Deus criou o ser humano, um pouco menor do que Deus, mas coroado de glória. E Deus nos concedeu todos os seus bens para sermos administradores. O administrador, ele não se apega emocionalmente aos bens. Quando precisa tomar uma decisão sábia, ele friamente calcula as melhores decisões e então decide da melhor maneira. A pessoa que se apega emocionalmente aos bens, que se acha dono, ele não consegue tomar uma decisão de forma coerente na hora que precisa e muitas vezes quando vai decidir já é tarde demais e acaba tomando prejuízos maiores. Um segundo princípio que a Bíblia nos ensina: você está contente na posição que você se encontra agora? Muitas pessoas, por não estarem contentes na posição que se encontram, acabam fazendo extravagâncias, assumem dívidas que não podem pagar e com isso acabam perdendo até o que têm. Jesus ensinou: tu fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então eu não estou dizendo para você ser um acomodado, mas esteja contente na sua posição. E assim você vai trabalhando e quando Deus permitir você passar para uma próxima etapa, você também estará contente naquela segunda etapa. E assim você vai crescendo devagar, mas com constância e sempre contente, celebrando a vida, celebrando aquilo que Deus colocou na tua mão para que você possa administrar da melhor maneira possível. Um terceiro princípio, você se considera alguém rápido ou você se considera paciente e perseverante? A riqueza é uma corrida de 5 quilômetros, digamos, não é uma corrida de 100 metros rasos. Você precisa ter constância, você precisa ter perseverança. Qualquer atalho para se enriquecer rapidamente é um caminho curto para o abismo. Não pegue atalho na vida financeira. Seja perseverante, tenha constância e paciência para que você possa colher os frutos lá adiante. Não seja alguém que arrisca demais. Você pode correr certos riscos, mas corra riscos com segurança. Não importa o quanto você está ganhando, aprenda a poupar e aprenda também a investir. Esse é um outro princípio que a Bíblia nos traz. Como você vai poupar se não está sobrando dinheiro para pagar as contas? Eu quero te dizer aqui, cada centavo que você deixar de gastar é um centavo que você está poupando. Não necessariamente você vai investir na bolsa de valores, mas você pode poupar o dinheiro que já está no teu bolso gastando menos. E tem gente que tem uma atitude e pensa assim, eu sou investidor, mas investe comprando celular, comprando utensílios domésticos, comprando carro velho, comprando televisão, comprando isso e comprando aquilo. Qualquer bem de consumo não é investimento. Tudo que você tira da loja e perde valor não é investimento, é consumismo. Investimento é um bem durável, aquilo que você compra e valoriza com o passar do tempo, como por exemplo um bem imóvel, um terreno, uma casa, algo nesse estilo, que com o passar do tempo ela vai valorizar. Isso sim é investimento. Cada vez que você chegar diante de uma vitrine e desejar comprar alguma coisa, faça uma pergunta a você mesmo: isto é desejo ou é necessidade? Se for só desejo, vire as costas, vá embora, poupe o seu dinheiro. Se for uma necessidade, talvez você compre.
Mas você ainda tem uma segunda opção. Você pode esperar por uma semana, por 15 dias, um mês, 2 meses. E então, se você ainda perceber que há a necessidade, você volta na loja e compra. Mas se foi só um desejo, um impulso do momento, depois de uma semana você vai se esquecer daquilo e você acaba não comprando, o dinheiro ficou no teu bolso, você poupou o seu dinheiro. Que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre esses princípios, que você possa de fato ter uma nova atitude e assim prosperar. Nesta quinta-feira agora, nós vamos falar sobre um caráter maduro e assim como nós vamos avançando na prosperidade conforme Deus nos permite, conforme Deus nos ensina na sua palavra. Que Deus assim te abençoe. Amém.